Olá, pessoal! Hoje a gente conversa sobre um dos meus autores favoritos, Thomas Mann e seu incrível Doutor Fausto, que foi, aliás, o objeto da nossa primeira leitura conjunta promovida aqui no canal. Então, se você não tiver lido Doutor Fausto, mas quiser ler ou reler algum dia, tem uma playlist aqui no canal comentando capítulo a capítulo e trazendo algumas discussões também acerca dos temas que o Thomas Mann propõe aqui no seu Doutor Fausto. Deixarei o link aqui no box de informações. E olha, eu já li bastante coisa do Thomas Mann e eu confesso que eu não achei que ele pudesse superar no quesito grandeza a sua Montanha Mágica, que, na minha humilde opinião, é um dos livros mais grandiosos que existe e qual não foi a minha surpresa ao descobrir que, sim, Thomas Mann é capaz de superar a Montanha Mágica no quesito grandeza e fez isso através de seu Doutor Fausto, que, na minha opinião, é a verdadeira magnum opus do Thomas Mann. Neste vídeo, primeiramente, nós vamos falar sobre o enredo do livro e depois a gente vai se demorar um pouquinho mais falando sobre o contexto no qual este livro aqui foi escrito, porque este é um daqueles livros que você lendo sem saber o contexto, já ok, sente a grandiosidade do livro, mas quando você sabe do contexto por trás, aí o livro cresce de um jeito, porque o contexto é fundamental para entender o que o Thomas Mann quis fazer através deste livro aqui. Pois bem, sobre o enredo. Este livro aqui tem título e subtítulo. Título Doutor Fausto, subtítulo A Vida do Compositor Alemão Adrian Leverkühn, narrada por um amigo. Esse amigo, que é o nosso narrador, se chama Zerenus Zeitblom, que foi um amigo muito próximo do Adrian em vida e resolve escrever a biografia do seu amigo 3 anos após a morte do Adrian, que foi em 1940. E o Zerenus e o Adrian se conhecem desde pequenos, cresceram na mesma região, as famílias eram próximas, então eles viviam um na casa do outro e também estudaram juntos durante a juventude. Então o Zerenus sempre teve essa proximidade física com o Adrian e por conta disso acaba que diversos momentos da trajetória do Adrian se confundem com a trajetória do narrador, que é o Zerenus. Então a gente acaba vendo muito do Zerenus aqui da narrativa. Então ele é não somente o narrador, mas também um personagem dela. E já no início do relato do Zerenus, duas coisas saltam aos olhos do leitor. A primeira é que o Adrian é uma pessoa muito esquisita. Ele é descrito como um gênio, como uma pessoa muito inteligente, que aprende muito rápido, até aquele tipo de pessoa que chama a atenção dos professores, tamanha a facilidade do aprendizado, só que mesmo sendo tão inteligente, ele não consegue ser o queridinho dos professores, que até poupam elogios em relação ao Adrian, justamente por conta dessa personalidade mais esquisita dele, introspectiva, fria e bastante inclinada à soberba. Em diversos momentos aqui a gente vê como o Adrian é uma pessoa extremamente indiferente às pessoas que o cercam, sejam elas próximas ou não. Vivia sozinho, não fazia questão da companhia das pessoas, enfim, era uma pessoa muito fria. E a segunda coisa que chama a atenção aqui é que o Zerenus amava o Adrian incondicionalmente. Sabe aquela pessoa que chega até a ser meio trouxa, tamanho o amor que ela devota em relação a outra pessoa? Então, esse é o Zerenus. E aí, dado esse amor incondicional do Zerenus pelo Adrian, a gente começa a se perguntar o quão confiável é esse narrador. O que para mim não é um problema nenhum, porque eu adoro um narrador não confiável e eu acredito que é o que a gente tem aqui em Doutor Fausto. Então, Zerenus e Adrian passam a infância ali próximos, estudando no mesmo colégio, até que na época de cursar o ginásio, que na Alemanha é o equivalente ao nosso ensino médio, o Adrian muda de cidade e vai morar na casa de um tio dele chamado Nikolaus Leverkühn, que é um luthier mundialmente famoso pelos seus instrumentos. Então lá na casa desse tio, o Adrian começa a se familiarizar com os instrumentos musicais, entra em contato com o piano, estuda piano de forma autodidata e não tarda muito até que o tio dele perceba que o Adrian tem certo talento, que está conseguindo se desenvolver muito bem no instrumento, mesmo que sozinho, e aí resolve então que vai contratar um professor particular para o Adrian e assim o Adrian começa a ter aulas de piano 2 vezes por semana com um professor chamado Van
Wendell Kretschmar. E logo a gente percebe que isso é um marco na vida do Adrian, porque o Adrian era uma pessoa que sempre encontrou muita facilidade para aprender as coisas, era muito autodidata, então na escola ele se entediava muito facilmente, porque ele aprendia as coisas muito rápido e as outras crianças demoravam um pouco mais, então ele vivia entediado ali, queria algo mais. E na música ele começa a encontrar um certo desafio. Por mais que ele já tivesse certo talento, tem coisas envolvendo música que desafiam a compreensão do Adrian. E isso começa a instigá-lo bastante. Só que, chegando ao último ano do colégio, o Adrian decide que irá cursar teologia. Mas não dura muito no curso, logo resolve que aquilo não é para ele e que o seu verdadeiro destino seria a música. Então ele decide que vai se tornar um compositor, entra em contato com esse seu antigo professor e aos 20 anos decide se dedicar integralmente ao estudo da música. Ok, Paloma, mas cadê o Dr. Fausto? Caso você não conheça, Dr. Fausto é uma lenda de tradição alemã bastante famosa. Inclusive, foi o primeiro material de apoio que eu soltei lá na playlist da leitura conjunta. Então, vou deixar o link aqui embaixo para esse vídeo. Lá eu explico um pouco sobre a origem dessa lenda do Dr. Fausto, onde que essa lenda aparece, porque é uma lenda que transpôs o território alemão e aparece em diversas obras. Lá eu comento um pouquinho sobre isso, então só clicar aqui no vídeo caso você queira saber mais. E o Thomas Mann, como o título entrega, faz uso desta lenda aqui. Mas, em resumo, a lenda do Dr. Fausto foi uma lenda que surgiu por volta do século XVI e gira em torno da figura de um médico chamado Johann Faustus e que muito cedo já alcança muito sucesso, muito conhecimento, muito poder, mas ele quer mais conhecimento, quer fazer mais descobertas, mas reconhece que aquilo não é possível com o poder, digamos, que ele tem dentro dele. Ele precisa de uma ajuda para isso, e a ajuda vem sob a forma do diabo. Então, o que o Johann Faustus faz é um pacto com o diabo. Então, ele cede a sua alma ao diabo em troca de muita sabedoria, muitas descobertas e, portanto, mais poder. E como que o Mann insere isso na sua narrativa? Eu comentei no início da resenha que o Adrian já tinha essa certa inclinação à soberba e ele já vai estudar música com a intenção de compor uma obra revolucionária. Só que conforme ele vai estudando, ele percebe que não tem dentro dele o que é necessário para compor essa obra transcendental. E logo o Adrian se vê com uma crise de criatividade. Só que em meio a isso, ele acaba parando em um bordel, e nesse bordel ele conhece uma meretriz chamada Esmeralda. Ele se relaciona com essa mulher e através dessa relação ele contrai sífilis. Só que vejam bem, a Esmeralda avisou o Adrian que ela tinha sífilis. Então, de certo modo, o Adrian pegou essa doença conscientemente. Era como se ele quisesse aquilo. Isso é bem importante para entender o propósito do Mann aqui. Pois bem, ele então contrai sífilis, começa a ter alguns sintomas que vão se intensificando ao longo dos anos, muita febre, muita enxaqueca, e em meio a uma crise de febre e enxaqueca, o Adrian recebe a visita do próprio diabo, que vem então propor uma ratificação desse pacto que ele já havia aceitado ao pegar sífilis através da Esmeralda. Então, o que o diabo faz nessa visita é elucidar os termos do pacto. E como que seria esse pacto? O Adrian conseguiria sanar essa crise de criatividade dele, teria todas as ferramentas necessárias para construir essa sua obra disruptiva, grandiosa, que sobreviveria aos testes do tempo, porém isso tudo vem acompanhado de um preço. Então o Adrian teria esses 24 anos de intensa criatividade, mas em troca teria de ceder sua alma e teria um preço a pagar também em vida, que seria não amar. E qual que foi o objetivo do Thomas Mann ao inserir esse pacto aqui? Aí a gente tem que falar do contexto no qual essa obra foi escrita. Então, o Thomas Mann escreve o seu Dr. Fausto já no exílio nos Estados Unidos. Thomas Mann foi um autor que se posicionou duramente contra o nazismo, fazia críticas públicas a Hitler e, por conta disso, tem de se exilar, não se vê mais seguro na sua pátria.
vai se exilar nos Estados Unidos, só que de lá ele está acompanhando tudo o que está acontecendo ali na Alemanha, mesmo que de longe. E acompanhando tudo aquilo, acompanhando tamanha barbárie, o Thomas Mann começa a se perguntar como que aquilo foi possível. Uma nação como a Alemanha, que sempre teve muito apreço à cultura, ideais humanistas, como que a Alemanha foi capaz de fazer um pacto com o nazismo? O que deu errado para que isso acontecesse? É esse tipo de questionamento que se passa na cabeça do Thomas Mann e, ao mesmo tempo, ele já havia terminado a sua obra mais recente, que era a tetralogia José e seus Irmãos, e estava procurando um tema para o seu próximo romance. Só que ali nos Estados Unidos ele se torna uma espécie de porta-voz da Alemanha, porque a obra dele já estava bastante internacionalizada, ele era muito conhecido e conhecido justamente por ser um alemão vivendo longe de sua pátria e que fez muitas críticas ao Terceiro Reich. Então ele sente que a obra dele tem, de certo modo, de tratar desse tema, tratar do que estava acontecendo no mundo, mais especificamente na sua pátria, naquele momento. E aí ele se recorda de uma ideia antiga sua. O Thomas Mann começa a escrever Dr. Fausto em 1943, mas 40 anos antes ele tinha tido uma ideia que envolvia um artista sifílico que faria um pacto com o demônio. Essa temática do pacto fáustico já interessava o Mann desde cedo. Afinal de contas, Thomas Mann era um grande admirador de Goethe, que foi quem fez a maior e mais conhecida obra em relação ao Fausto. E aí ele vê que poderia usar essa ideia do pacto fáustico como uma analogia para o que a Alemanha estava vivenciando naquele momento. Então, em meio à Segunda Guerra Mundial, Thomas Mann começa a redação de seu Doutor Fausto, a vida do compositor alemão Adrian Leverkühn, narrada por um amigo. E aqui a gente tem duas coisas importantes no subtítulo. Primeira coisa é, através desse subtítulo, a gente já consegue aprender que se trata de uma biografia. E é através da biografia que o Mann consegue criar uma história com dois planos. Então, no primeiro plano da narrativa, a gente tem a vida do Adrian, do compositor, sendo narrada, e no segundo plano a gente tem o Serenus, que também escrevia a biografia de seu amigo, que morre em 1940, e eu falei no início do vídeo que o Serenus começa a escrever essa biografia 3 anos depois, ou seja, também em 1943, que nem o Thomas Mann. Então o Serenus está vivenciando a Segunda Guerra Mundial e coloca ali os pensamentos dele em relação ao que está acontecendo e relacionando em diversos momentos o que está acontecendo com a vida do amigo dele. Ou seja, isso já foi capaz de conferir para o romance aqui uma forte atmosfera de realidade. E a segunda coisa é a palavra alemão, a vida do compositor alemão, porque essa palavra cristaliza o real objetivo do Thomas Mann com seu Doutor Fausto, que era retratar o destino demoníaco e trágico da Alemanha. Ou seja, o principal objetivo do Thomas Mann aqui era fazer uma alegoria do destino da Alemanha com o destino que foi dado ao Adrian Leverkühn. A história do herói do Thomas Mann aqui se confunde com a própria história da Alemanha. E qual que é a ideia por trás disso? Bom, não é spoiler algum dizer isso, até porque eu já disse literalmente na primeira página do livro, a gente já sabe que o Adrian faleceu. Só que qual que é a ideia aqui? O Adrian morre, mas não é uma morte exatamente natural. Ele morre porque fez esse pacto com o demônio. E isso se transpõe para a Alemanha, porque o Mann não acreditava muito numa ideia que era proferida por muitos alemães que tinham se exilado também, que era a ideia de que existia uma boa Alemanha e uma má Alemanha, sendo que essa má Alemanha foi a Alemanha que fez o pacto com o Terceiro Reich. Não, para o Thomas Mann, toda a Alemanha tinha, de certa forma, optado por esse pacto, mesmo que de maneiras diferentes, tinham acabado deixando isso acontecer e nenhuma punição poderia ser suficiente para aquilo. Para o Mann, nenhuma queda seria suficiente para punir a Alemanha pela escolha que ela tinha feito. Então esse livro aqui carrega muito do sentimento que o Mann tinha em relação à Alemanha no Terceiro Reich, e o que causava esse sofrimento ao Thomas Mann é ver justamente muitos dos líderes dessa cultura um dia tão conhecida pelo seu humanismo, seu culto às artes, por essa preocupação com a estética, sucumbir ao nazismo, fazer esse pacto,
ou ao menos aceitar conviver com aquele tipo de regime. E o seu Fausto, que aqui não é um doutor, mas sim um músico, o nosso Adrian Leverkühn, seria a expressão do real sofrimento do Thomas Mann. E essa, apesar de ser a principal, é apenas uma das inúmeras camadas que este livro aqui tem. De verdade, é uma coisa tão rica em referências que eu consigo pensar em pouquíssimas obras que se equiparem a isso aqui. Aqui a gente tem reflexões de cunho social, de cunho político, muitas reflexões acerca da música. Como não poderia deixar de ser, afinal, o protagonista deste livro aqui é um músico, Mann trata de muitos temas de músicas aqui. O próprio livro tem uma estrutura que se assemelha a uma sonata em 3 movimentos, então a primeira parte é lenta, mas não muito. Na segunda parte, o livro dá bem uma caída no ritmo, a gente tem muitas discussões, muitas bastante pesadas, inclusive. E a terceira parte do livro, que seria então equivalente ao terceiro movimento de uma sonata, é extremamente acelerada. Você lê assim. E aí eu já queria dizer que é um livro difícil. Na minha opinião, eu sei que é consenso aí que A Montanha Mágica é o livro mais difícil do Thomas Mann, mas, na minha opinião, e na de muitos que fizeram a leitura conjunta, este livro aqui é o livro mais difícil do Thomas Mann. Mas prestem atenção, o livro é difícil, não impossível. Se você quiser ler futuramente, tem lá a playlist que vai ficar aqui enquanto o YouTube existir, então dá para acompanhar. Leiam os comentários também, porque a galera ajudou muito. Como eu disse em um dos vídeos da leitura conjunta, Doutor Fausto, creio eu, é um livro de releituras, que foi feito para ser relido justamente por conta de todas essas camadas e referências. Acho que é um livro que não se esgotará nunca, então com certeza algumas releituras virão aí ao longo da minha vida. Felizmente, porque eu já reli um livro do Thomas Mann e é uma experiência sensacional. E se você já tiver lido este livro aqui e quiser ir um pouco além, saber das influências do Thomas Mann, das referências para escrever isto aqui, o que o Thomas Mann coloca da vida dele aqui, porque quem é leitor de Thomas Mann e conhece um pouco mais da vida dele, sabe que a obra dele é repleta de referências autobiográficas. Tem um vídeo, na verdade, no momento terá um vídeo aqui no canal, justamente falando dessas referências. Peguei um pouco da biografia do Thomas Mann e também do livro dele, de um diário que ele mantém ao longo da escrita deste livro aqui, chamado A Gênese do Dr. Fausto. Então, em breve sai esse vídeo aqui no canal. Quando sair, eu coloco aqui já no link do box de informações. E não preciso nem dizer que esse vídeo específico terá spoilers. Então, recomendo fortemente que vocês o vejam apenas depois da leitura deste livro maravilhoso aqui, que definitivamente merece ser lido e que certamente será um grande divisor de águas na sua vida de leitor aí. Se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.